Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre as súmulas mais importantes para a segunda fase de constitucional. Então, para a gente introduzir esse estudo, para eu não vir aqui e simplesmente jogar um monte de súmula para vocês, eu vou trazer uma introdução. O que são súmulas? Imagino que vocês já saibam, mas vale a gente revisar. Súmula, pela origem da palavra, significa resumo ou síntese. E na realidade é isso mesmo que a súmula é, pessoal. O julgamento do tribunal, a posição do tribunal, não é só aquela frase que a gente vê no vade-mecum. Tem todo um julgado por trás daquilo com vários fundamentos, várias razões. E ali a gente tem um resumo, um resuminho em uma frase, uma síntese. Então, por isso, súmula. Em termos jurídicos, é um resumo da jurisprudência predominante e pacífica, porque se não fosse predominante, se não fosse pacífica, não era uma súmula, era simplesmente uma jurisprudência, tá? O STF, o STJ e o TST, eles editam súmulas que são nacionalmente reconhecidas, mas todos os tribunais podem editar. Então, a gente vê que não é muito comum, né? Você não ouve falar, é a súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas é possível. Mas a gente vai, então, se focar aqui, STF, STJ e TST. Os TJs, como eu já disse, TRFs e TRTs também podem editar, mas eles não podem contrariar as súmulas superiores do STJ, STF e TST. Qualquer tribunal, então, pode editar essas súmulas. E o que é uma súmula vinculante? Bom, segue a mesma ideia da súmula, mas a vinculante, ela vincula alguma coisa, né? Ela obriga alguém a seguir ela. Então, somente o STF é quem pode editar. Então, quem que ela vai vincular? Quem vai ser obrigado a seguir essa súmula? Os órgãos do judiciário, então toda a estrutura do judiciário, os demais órgãos, a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Mas, pessoal, vincula o judiciário, tudo bem, mas será que eles não podem nunca mudar de ideia? Podem, é lógico que podem, as coisas mudam e as súmulas vinculantes também podem ser mudadas pelo próprio STF. E ela não vai vincular, isso é muito importante, é objeto de provas, de questões, então tenham isso em mente. Súmula vinculante nunca vai vincular a atividade legislativa. Tá, mas ela vincula a administração, né? Será que o presidente da República pode editar uma medida provisória contrariando uma súmula vinculante? Pode. É administração? Não, é atividade legislativa. Apesar dele ser o chefe do executivo e tá ali, né, representando toda a administração, a estrutura administrativa do Estado, quando ele edita a medida provisória, ele legisla. Então, por essa razão, não vai ficar vinculado. Ele pode sim editar uma medida provisória contrária a uma súmula vinculante. Qual é o objeto da súmula vinculante? Validade, interpretação e eficácia de algumas normas. Tem que ser determinadas, ele não pode ir lá e simplesmente falar sobre inúmeras coisas, tem que ser uma coisa bem determinada, bem restrita, e isso só pode acontecer quando a gente estiver diante de uma grave insegurança jurídica, quando tiver muitos processos no país inteiro em que está sendo discutida a aplicação de uma determinada norma. Então, por essa razão, eles editam essa súmula vinculante para dizer: este é o posicionamento que vocês têm que adotar. O STF decidiu, é esse o posicionamento. Então, essa é a ideia. Se tiver algum ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante, vai caber reclamação para o STF. Certo? Entendidos aqui? Então tá bom, agora a gente passa para analisar as súmulas, pessoal. Eu vou trazer para vocês aqui, para a segunda fase de constitucional, súmulas vinculantes, súmulas do STF e algumas súmulas do STJ, mas são menos. O mais importante aqui está nas vinculantes e nas do STF. TST não, porque segundo a fase de constitucional não vai ser necessário que a gente conheça súmulas do TST, ok? Então, na próxima aula eu volto para a gente continuar falando aqui e eu vou trazer especificamente cada súmula para a gente analisar. Até já!